A CAPEP Saúde é uma autarquia que cuida da saúde de 26 mil vidas, entre servidores e dependentes. Seus recursos são partilhados entre a Prefeitura e os servidores. Por não ter fim lucrativo, a CAPEP investe tudo o que arrecada, ou seja, a parte dos servidores e a parte patronal, na saúde dos servidores e desafoga o SUS municipal, que não atende adequadamente nem os munícipes que nele tentam atendimento. O presidente da CAPEP é indicado pelo prefeito e vários indicados têm provocado rombos na autarquia. O antepenúltimo, um senhor chamado Eustácio Alves Pereira Filho, se não me falha a memória, o seu Eustácio, que foi vice-prefeito de Paulo Alexandre, não geria a autarquia, escondia informações e lá deixou um rombo próximo de 18 milhões de reais quando foi retirado de lá por mobilização dos servidores. Sendo esse rombo provocado por má gestão do indicado pelo prefeito, a categoria reivindicou aumento do repasse da prefeitura. O governo Paulo Alexandre começou a repassar mais 0,5% da parte patronal, o que foi mantido até final de 2019. Com esse incremento na parte patronal, o rombo foi reduzido, mas ainda gira em torno de 13 milhões de reais. Tem candidato falando em substituir a CAPEP por um plano de saúde privado. Nossa categoria não quer um plano de saúde privado, porque a gente sabe que o que vai ocorrer é que logo em seguida esse plano vai ser descartado e os servidores não vão ter nenhuma assistência, vão para essas UPAs que já não atendem a população, onde ocorrem inclusive várias mortes suspeitas dentro do atendimento privado. Então a gente não quer isso. A nossa pergunta, então, para os senhores é a seguinte: se eleito, manterá a CAPEP Saúde como uma autarquia e ampliará o repasse? A Prefeitura pode liquidar este rombo hoje existente, na opinião dos senhores? O nosso compromisso é com a gestão técnica capacitada de todos os órgãos públicos. Se a gente vai olhar nas contas públicas, quem olha de primeira pode achar que a cidade está em ordem, né? Que a capacidade fiscal entre os gastos e a arrecadação está ok. Mas quando a gente vai ver o grande gato dessas últimas gestões é justamente nas empresas dos órgãos públicos. O IPREV está endividado, a CAPEP também está endividado. E para virar esse jogo a gente precisa criar também uma cultura técnica nos próprios servidores para a gente poder fazer auditorias periódicas desses órgãos. Porque a gente mesmo teve todo o esforço para entender o que acontece com a CAPEP e ainda os números são muito obscuros. É preciso ter transparência também, outro ponto principal da nossa gestão que a gente se compromete. Tem um problema principal também nessa nomeação política, não política no termo política da grande política, mas politicagem na nomeação dos cargos que vão gerir esses órgãos. A gente acha que tem que ser uma nomeação técnica, capacitada e da área, para que ela possa analisar e fazer as melhores decisões. Então, o nosso compromisso também é colocar alguém da área, alguém que entenda e a gente criar essa cultura de auditoria desses órgãos tão importantes para o servidor. Agora, a questão do repasse, eles colocaram realmente a granada no bolso do servidor e colocaram uma armadilha para a gente sair dessa. Queda de arrecadação, uma crise maior do que a gente jamais tenha visto. A gente vai precisar recuperar a economia da cidade para conseguir também aumentar esse repasse, porque não vão aumentar a alíquota, como eles fizeram também com o IPREV, com a reforma da Previdência. A gente vai recuperar a economia da cidade, por isso a gente vai falar um pouco mais em outros pontos também, da gente recuperar as perdas históricas dos servidores com moedas sociais. Já tem prefeitos no Brasil e no mundo que recebem parte do seu salário, os servidores também, com moedas sociais para ser gasta na cidade. O desenvolvimento é local, a capacidade de arrecadação da prefeitura aumenta e a gente pode melhorar a vida de quem cuida da gente, que é o servidor público. Então, essa é uma proposta primordial do PSOL. Eu não tenho nenhuma vocação, já descobri isso há muito tempo, para fazer milagres. Em época de campanha, os milagreiros e os dotados de varinha mágica aparecem. Duram 2, 3 meses, depois, quando vem a eleição, no dia seguinte,
as coisas começam a se tornar realidade. O problema é o seguinte, o grande problema da administração pública no Brasil, em todos os setores, é a corrupção aliada à incompetência e aliada à burocracia, que eu chamo de burocracia. Quando o gestor é pior do que a cadeira vazia, porque eu sempre digo, gestão não é transmitida pela cadeira. Sentou na cadeira de prefeito, virou gestor. Não, não, não. A gestão é o indivíduo, é a pessoa que tem que comandar toda uma máquina. E quando a máquina é mal comandada, e pior, são escalados jogadores que não têm competência para jogar o jogo da seriedade, o que você pode esperar? Não tem como você fazer milagre. Eu recebi de uma enfermeira uma notícia ontem de que o plano de saúde da CAPEP é excelente. Então, se há possibilidade de você colocar pessoas certas nos lugares certos, você fecha a hemorragia. Porque governar recebendo sangue na artéria do lado de cá e vazando sangue, sangrando do lado de cá, nunca você vai sair. O problema, auditoria. Ninguém adivinha hoje o que a prefeitura é. Ninguém adivinha. Auditoria para a gente poder tomar conhecimento. Não vou ficar aqui chutando sobre o que eu vou encontrar. Mas se eu entrar e devo ser o prefeito, vou achar o que existe de errado. A CAPEP é uma joia de ouro da rainha para os servidores. É aquilo que eu falava no outro bloco, no bloco anterior. Você precisa ter segurança para você trabalhar. Você tem que sentir, você e sua família, protegidos. Nós temos aí cerca de 25, 26 mil beneficiários que dependem dessa segurança. Agora, infelizmente, a política usual é aquela política adjetivada. A política da astúcia, do puxada de tapete, o meu primeiro, não é a política substantiva, que é a política como ciência e arte do debate em prol do bem comum. A CAPEP é o órgão técnico de proteção do servidor e, como tal, ela deve ser tratada, administrada desta forma por um especialista e um corpo técnico, permanentemente auditado. É isso que nós temos que fazer. Nós vamos administrar a cidade junto com o Conselho Municipal de Gestão e um observatório social e econômico que dará a saber à população de 3 em 3 meses a observância desses critérios e o desenvolvimento econômico e social através de índices e taxas facilmente traduzidos pela população. Transparência é o antídoto para a corrupção. A prevenção é o antídoto para a corrupção. Dar a saber às pessoas, e a partir desse controle social, você combate a corrupção e tem eficácia e eficiência nos órgãos públicos. Com relação à parte da saúde, é um espanto, é realmente revoltante que as pessoas, em qualquer lugar de poder, prejudiquem a saúde do cidadão brasileiro, seja ele quem for, prefeitura, governo do Estado, governo federal, entidades particulares, empresas particulares. É uma vergonha a pessoa justamente fazer com que o empregado que paga constantemente o seu percentual para essas empresas, para a saúde, né, para essa entidade, para esse órgão, venha a ser prejudicado de uma forma tão vergonhosa. A minha mãe dependia desse serviço de saúde também. Quantas e quantas vezes ela não foi prejudicada por causa disso e nós não fomos prejudicados também. Então, eu acho uma vergonha. Eu acho que tem que haver uma participação maior do servidor público dentro da organização da entidade. Tem 1 para 5, eu tenho que pôr 3 para 2. E a presidência tem que ser alguém que seja indicado pelo sindicato, porque é o dinheiro dele que está aí, a saúde dele que está ali. Não é a saúde
prefeito, nem do secretário. É a saúde do funcionário público, é aquele que permanece na prefeitura. Uma prefeitura são seus funcionários. Prefeito, secretário, cargo comissionado é passageiro, ele apenas passa. E tem que valorizar nesse sentido, saber a responsabilidade que quem está no comando de uma prefeitura tem que ter com os seus funcionários. Então, é um absurdo que, para tampar rombos desse tipo, tire exatamente o dinheiro do funcionário público e prejudique no atendimento médico, da saúde, tanto dos seus funcionários como dos dependentes deles, para as crianças, para as senhoras, para os mais velhos, para os aposentados. É uma vergonha. É realmente uma vergonha. Só remetendo à primeira pergunta, Flávio, o Paulo Alexandre Barbosa veio aqui e mentiu quando prometeu que não ia terceirizar, porque as campanhas são financiadas por empresários. As pessoas não conhecem o PSTU. O PSTU é um partido que não é financiado, não aceita dinheiro de empresários, de empresa, é um partido que é mantido pelos seus militantes. Quem não tem independência financeira, não tem independência política. É a primeira coisa. Quanto à questão da CAPEP, nós do PSTU temos como base do nosso programa é que, uma vez o PSTU eleito, a sua gestão vai entregar o governo da cidade aos conselhos populares. O que são os conselhos populares? São conselheiros, são pessoas eleitas por sindicatos de classe, associação de bairro, de escola, porque nós queremos colocar claro uma coisa: quem vai governar a cidade? Na mão de quem vai ficar o poder da cidade? E nós queremos que quem governa a cidade seja aquelas pessoas que trabalham, que constroem a riqueza desse país, e que hoje vive à margem disso daí. Infelizmente, não só o poder público municipal, como estadual, como federal, governa para 1% mais rico. Nós vamos democratizar isso. Nós tivemos uma experiência, ainda não era o PSTU, nós ainda éramos uma corrente interna do PT. Em 1988, nós elegemos um prefeito na cidade de Timóteo, em Minas Gerais. E os secretários, toda a administração foi eleita pelos funcionários. Eles elegeram. Aqui em Santos também será isso. O secretário da Saúde vai ser eleito pelos trabalhadores da saúde, da educação, pela educação. E a questão da CAPEP será resgatada assim, porque serão os funcionários públicos, aqueles que dependem do bom funcionamento da saúde financeira da CAPEP, é que vão gerir a CAPEP. Por isso, é isso que nós queremos colocar aqui, que quem vai gerir a CAPEP serão aqueles que são interessados, que vivem e dependem diretamente do atendimento médico. Então, como você disse, Flávio, no teu questionamento, né, a CAPEP é importante por quê? Porque ela atende, né, os servidores, e se ela fizer esse bom atendimento, esses servidores vão acabar não desembocando, né, no serviço público, que de alguma forma já tem dificuldade em atender o próprio cidadão, né, em relação, de forma objetiva, em relação ao questionamento, né, assim, é óbvio que a gente pretende manter a CAPEP e equalizar a questão do repasse. Aí, sendo bem honesto, né, e direto, eu acho que isso é importante, porque também não adianta eu vir aqui dizer que vou fazer e depois não conseguir fazer, né? Eu não sei de que forma que a gente vai pegar a prefeitura. O orçamento que foi aprovado não vai ser um orçamento que vai ser aprovado por mim, né? A gente já vai receber um orçamento. O que a gente vai fazer, e isso vocês podem contar, inclusive eu já tive dando entrevista, falando com servidores também, que vocês vão poder contar com relação ao meu mandato, a um possível mandato do PV e do Moisés, é que assim, nós vamos sentar com os servidores, nós vamos sentar com os sindicatos para buscar as melhores soluções. Se a gente não conseguir equilibrar essa questão num primeiro ano, a gente vai buscar equilibrar essa questão no segundo ano, mas assim, a garantia que eu posso dar é que a gente vai sim manter a CAPEP e que vai buscar equalizar essa questão, que é uma questão importante para o servidor público municipal de Santos.
Flávio, essa é uma questão que eu julgo bem complexa, até porque eu tenho também uma experiência pessoal. Eu fui presidente estadual da Cefaz, né, e municipal, que é o plano de saúde dos servidores da Fazenda. E se você vê o modelo da Cefaz, o modelo do GEAP e vê o modelo da CAPEP, você chega à seguinte conclusão, que eu concordo com você que não é interessante um plano de saúde comum, né, um plano de saúde fora da estrutura do serviço público, mas eu acho que é interessante uma administração profissional, né, uma administração que não tenha a ingerência, né, do corporativismo, da política, né, e que isso seja decidido através da contratação de um administrador de planos de saúde, né. E eu também sou sempre pró-servidor, eu acho que a saúde do servidor é fundamental. Mas, da mesma forma que a gente vem numa campanha, nós não conhecemos a estrutura hoje, né, contratual, financeira da CAPEP. O atendimento a gente sabe que é ruim, a gente sabe que existem diversas reclamações, mas eu acho que é uma prioridade de qualquer pessoa que sentar naquela prefeitura, e nós, em especial, vamos atender muito, porque a gente pretende fazer uma administração participativa, onde o servidor ele vai estar diretamente ligado aos problemas, ou através da entidade de representação, do Sindiserve, ou através de algum conselho, mas eu acho muito importante que essas questões sejam resolvidas entre gestão pública e servidor público. Afinal de contas, nós estamos falando de saúde. Bom, Flávio, aqui com relação à CAPEP, eu quero assegurar que na nossa gestão, a primeira medida que a gente vai tomar é instaurar uma mesa permanente de negociação. Esses benefícios que são conquistas dos servidores públicos, evidentemente, eles estão dentro de uma regra do princípio do não retrocesso. E nós precisamos discutir a gestão. Não conheço os detalhes do contrato, também esse regime, né, da indicação direta do chefe de executivo para a gestão desse sistema deve ser discutido. A participação dos servidores para a solução dessas garantias que existem e que são frutos de conquista, ela é fundamental para achar a melhor saída para isso. Não é só a CAPEP que sofre as consequências do descaso da gestão da administração pública. A gente pode estender isso a todas aquelas estruturas, inclusive as próprias empresas públicas, onde a administração pública tem presença determinante e que foram abandonadas no meio do caminho. E depois essas dívidas não são gerenciadas e não são solucionadas. Com relação à manutenção dos direitos, esse é o princípio. Mas a discussão da saída, inclusive do equacionamento da dívida, tem que ser objeto de um diálogo direto entre servidores e administração, através da mesa permanente de negociação. Com relação à pergunta, quero dizer de que é absolutamente necessária a manutenção da CAPEP, e essa administração ela deve ser compartilhada. Eu creio que um conselho com a discussão compartilhada e a administração de um especialista na área seria o mais importante. E quanto à participação da Prefeitura no que diz respeito à colaboração, ou seja, a participação no aumento eu acho que isso é válido, porque o servidor público satisfeito com aquilo que ele recebe, com certeza ele também será um entusiasta nas suas tarefas, e eu acho que o serviço público, a tendência é melhorar bastante, com um bom humor de quando você recebe por aquilo que você paga. Eu entendo a administração compartilhada nesse momento. Meus amigos servidores, sempre prestigiei os servidores e evidentemente que não podemos deixar os servidores sem o suporte como tem a CAPEP. A CAPEP não pode ser extinta. Não sei como nós vamos fazer aí um plano de saúde para os servidores, quando isso já tentamos no tribunal na época para os juízes que não havia
esse plano e para os servidores, isso já foi uma dificuldade muito grande, não há a possibilidade de administração viável. Então, a CAPEP é a solução, é uma autarquia, pessoa jurídica de direito público, e ela tem que ser administrada de forma compartilhada. Essas indicações, através do tempo, sucessivas do tempo, essas indicações só levaram a CAPEP para uma situação difícil. Uma dívida enorme do município, perto de 10 milhões, e a CAPEP devendo para clínicas, hospitais, perto de 20 milhões, e 26 mil vidas ali sofrendo as agruras desse problema todo. Temos que ter responsabilidade. Como em toda gestão, nós vamos fazer um levantamento profundo, uma auditoria profunda, vamos examinar a situação da CAPEP e nós vamos, dentro das possibilidades, conversando com os servidores, como sempre conversei, sempre recebi a categoria, conversando com os servidores, nós vamos encontrar uma saída para melhorar a situação da CAPEP. É gradativo, demora, mas eu estou firme nesse propósito. Em relação à CAPEP, eu entendo que realmente deve ter havido uma série de problemas por falta de gestão adequada, e nós temos que fazer urgente uma auditoria e verificar o que aconteceu, como é que está sendo investido o dinheiro do servidor público. Somente com uma auditoria muito bem feita e profissional é que é possível identificar onde estão os problemas. Em todas as áreas, não só na CAPEP, em todas as outras secretarias, nós vamos ter gestões profissionais, pessoas competentes que entendem o que estão fazendo, com metas adequadas, com o formato que tem que ser feito, e pessoas que entendam do trabalho. É possível ter uma gestão adequada num plano para os funcionários públicos, mas desde que seja extremamente auditado, com pessoas competentes e profissionais. Com relação à CAPEP, eu não tenho motivos para encerrar esse modelo de atendimento prioritário e exclusivo para o funcionário público de Santos. O que nós vimos aí foi uma gestão equivocada, desidiosa e incompetente ao longo desses últimos 8 anos, que trouxeram a um prejuízo que já foi um pouco atenuado, mas que ainda persiste. A responsabilidade da situação da CAPEP foi dos últimos gestores. Creio que o funcionário, e assim como eu também sou um funcionário público de carreira, de origem, e conheço os problemas, nós vamos colocar na direção ou na gerência da CAPEP pessoas, ou uma pessoa competente, e colocar no conselho consultivo e fiscal, integrados por funcionários públicos ativos, que acompanhem e também revelem as irregularidades. Mas, a princípio, a CAPEP continua. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é esse rombo, e óbvio que se for necessário esse repasse desse 0,5%, até que se sane as contas, vai ser feito. Você pode ficar tranquilo, podem ficar tranquilos. A minha ideia é manter realmente a CAPEP, saúde, e não só. Todo o trabalho, em todas as áreas, não só na CAPEP, não só com o servidor, eu quero trabalhar com eficiência e responsabilidade no uso do recurso. É óbvio que esse buraco que ficou é de incapacidade, eu não quero nem falar uma outra palavra, mas é óbvio que, como você mesmo falou, a CAPEP ela dá um superávit, porém não dá para empregar, eu falo sempre, estou falando bastante nisso, mas não dá para empregar o amigo do amigo, não dá para empregar. A CAPEP ela tem que ser gerida, inclusive, pelo próprio funcionário, porque só sente a dor, essa indicação que é feita pela prefeitura, também errônea, só sente a dor aquele que está ali. Então, eu acredito, inclusive, que a CAPEP tem que ser gerida por pessoas, por servidores, e não por uma indicação. A indicação tem que ser do próprio servidor, e não a indicação do executivo, que infelizmente não sabe exatamente o que acontece lá dentro. Ou sabe e se faz de morto. Então, a CAPEP, como tudo que gira em torno do servidor público, tem que ser gerida pelo servidor, tem que ter uma autonomia do próprio servidor em colocar esse presidente lá. Esse exemplo do servidor, do presidente que deixou, na verdade, esse rombo, tinha um duplo emprego, que foi o fim, né? Foi o fim Inclusive, hoje os hospitais também não aceitam.
Então, aumentar a possibilidade de convênio com os hospitais, mas para isso você tem que estar sanado todo esse buraco, porque o que eu ouço dos hospitais é que não aceitam, né? O próprio IANSP, que é o plano do funcionário do Estado, ninguém aceita, é óbvio, está tudo do jeito que está a administração pública. Então, a ideia é realmente manter a CAPEP, fazer esse repasse até que sane todas, mas que o principal, que a administração seja autônoma, tenha autonomia do próprio funcionalismo público, um aval do próprio funcionalismo público.